Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre um assunto que me perguntam bastante no meu canal, que é sobre se os dentes podem manchar, o que faz os dentes alterarem a cor, o que poderia fazer para prevenir esse tipo de manchamento. Não é um assunto tão simples quanto parece, porque existe várias coisas que podem provocar isso, depende muito de material. Então eu quero um pouco dividir as possibilidades que podem fazer com que uma prótese manche mais ou menos. A primeira coisa é a parte de laboratório, porque a resina acrílica, que é feita as próteses totais, ela tem um pó e ela tem um líquido que é misturado e ele vai aonde? No calor. No calor ela endurece. A primeira coisa importante é que o protético ele precise dominar a técnica, porque se ele não dominar, ele pode criar uma resina cheia de porosidade, cheia de bolhas lá dentro. E aí você pode ter um manchamento muito maior, principalmente dessa parte de resina acrílica que corresponde à gengiva da pessoa. Então, os dentes, eles são pré-fabricados, eles já vêm prontos, a fábrica já faz essa compactação desse dente sem bolhas. Mas a parte da gengiva, se ela tiver porosidades, ela pode alterar a cor, porque a resina acrílica ela é que nem uma esponja, ela puxa líquido para o seu interior e essa puxada nós chamamos de embebição. Então, quando ele puxa, a resina puxa líquido para o seu interior, ela puxa muitas vezes corantes alimentícios, né, que podem alterar a cor. Né? Ou algumas bactérias também que podem alterar a cor da resina. Então, a primeira coisa é o protético dominar bem a resina para que ela endureça sem essas bolhas internas, né? Principalmente na parte gengival, na parte do acrílico que cabe a ele, que não é o dente artificial, que é a parte da gengiva, do céu da boca. O tipo de polimerização que a gente chama, que é esse aquecimento, pode ser hoje pela água quente, pode ser hoje o uso até do micro-ondas, né? O micro-ondas tem resultados na literatura até um pouco melhores, mas o importante é ele entregar uma resina compacta, sem essas bolhas internas. E também uma escultura na gengiva, nas papilas, que não se deposite alimento. Porque se você tiver uma escultura, né, cheia de buraco, principalmente nessas papilas, que são esses triângulos aqui, se tiver um buraco, você vai comer, vai parar restos alimentares ali, mais bactérias, então a chance de pigmentar essas áreas é maior, ok? Então, isso da parte de resina, da parte do protético, da escultura. E a parte dos dentes? Os dentes também. Quanto maior for a compactação desse dente, quanto mais polido for, menor vai ser a alteração de cor. Então, a qualidade do dente interfere também se ele vai pigmentar ou não. Então, dentes de melhor qualidade, eles vão ter menor alteração de cor. Dentes de uma resina mais mole, mas não tão compacta, vão ter uma maior alteração de cor. A rugosidade superficial, que é se ele é mais áspero ou mais polido, também é importante. Então você imagina no microscópio uma superfície de um dente mais rugoso, vai ter a chance de parar mais alimento ali, bactéria, e aí você tem mais chance de pigmentar corantes alimentícios. Um dente que você olha ali no microscópio, ele é mais liso, ou seja, essa rugosidade superficial da superfície é menor, você tem menos chance dessa deposição, tá bom? Então nós temos, veja bem, a qualidade do trabalho do protético, a parte técnica, a escultura da prótese é importante para não reter alimento. 2, a qualidade do dente, dentes de melhor qualidade ou dentes de maior qualidade também vão interferir numa maior ou menor alteração da cor. 3, a parte de alimentação, né? Então as pesquisas, elas já estão dizendo que tem coisas que podem ter uma tendência a pigmentar mais os dentes, outras menos. Por exemplo, o vinho tinto, ele é
ele tem a maior possibilidade de alterar a cor do dente. É importante a gente falar que não é que você tomou um vinho tinto que vai alterar. Isso daí nós estamos conversando a respeito do passar do tempo. Qual aqueles alimentos que têm mais, ou bebidas que têm mais potencial de alterar a cor dos dentes ou não, tá? O vinho tinto, tudo que você tem, esses pigmentos, como a Coca-Cola, né? Você tem ali, por exemplo, um chá é melhor do que um vinho. O vinho branco é melhor do que o vinho tinto. O rosé é melhor que o vinho tinto. Agora, uma soda é melhor do que a Coca-Cola. Toda vez que você tiver muita pigmentação, né, na bebida, você tem um potencial maior ao longo do prazo dela pigmentar os dentes da sua prótese. O vinho ele tem um fator ali complicador, porque ele tem o álcool, né? Então o álcool também ele ataca um pouquinho a superfície do dente e aí ele tem um potencial maior de manchamento, tá? Então é importante, se você for escolher entre alguma coisa que tem mais pigmento, por exemplo, um chá preto e um chá de camomila, se você tiver essa opção, o ideal sempre é você tomar alguma coisa que tenha menor corantes, né? Tanto corantes alimentícios quanto outro. Mas não é que você tenha que deixar de usar. Se você gostar de tomar um vinho tinto, pode tomar, mas saber que ele tem um potencial um pouco maior. Você tem dois tipos de coloração, né, que pode manchar o dente. Uma é aquela que ele absorve aquele corante e muda um pouco a cor do dente, e outro é aquele que o corante ele se deposita por cima, como muitas vezes acontece com a nicotina. Então não é que ele está alterando a cor do dente, ele está se depositando por cima. Então, mais uma vez, alguns dentes têm mais afinidade a depositar ali pela rugosidade ou pelo tipo de material. Então, você tem a possibilidade de ir no dentista, ele vai dar um polimento e aquela mancha que tinha extrínseca, que a gente chama, para fora do dente, ele vai polir e ela vai sair. Aquela mancha ou aquela alteração de cor que o dente absorveu e mudou, aí não pode fazer qualquer tipo de procedimento que não vai voltar à cor natural. Isso nós estamos falando com o passar dos anos. Normalmente é perceptível essa alteração de cor 3, 4 anos depois, 5, depende da qualidade do dente, como eu disse, da alimentação do paciente, tá bom? E na parte preventiva, o que nós poderíamos fazer para prevenir? Você tem algumas possibilidades. Primeiro, você deve escovar a sua prótese, nunca escovar com pasta de dente, porque a areinha da pasta vai riscar essa superfície da resina dos dentes, deixando eles mais rugosos e com maior possibilidade de deposição de pigmentos. Então você deve usar um sabonetinho neutro de glicerina, preferencialmente sem perfume, para que você possa escovar e não riscar o seu dente nem a resina acrílica. Eu recomendo meus pacientes, depois que você escovou e lavou, pega um pouquinho de pasta com o dedo, passa, lava, só para pegar aquele mentolado da pasta e ficar mais agradável. Mas você não deve escovar com nenhum tipo de pasta porque ele contém abrasivo e ele vai permitir que ao longo do tempo esses dentes se pigmentem mais. Outra coisa, você tem essas pastilhas efervescentes, tipo Corega Tabs. Você pode usar ela, a frequência, para cada paciente eu indico, tá? Uma vez por semana, duas, depende do paciente, às vezes até diariamente, tá? Ele vai ajudar através da produção dessa liberação de oxigênio a remover micropartículas de alimento através dessas enzimas, que vai permitir uma limpeza da sua prótese. Ok? E precisa tomar um pouco de cuidado, você pode usar o hipoclorito de sódio, que é a cândida diluída. Se você não viu, eu tenho um vídeo sobre a cândida diluída. Não pode ter muita concentração e não pode ter muita frequência. Por quê? Porque o hipoclorito de sódio, a cândida, mesmo diluído, ele pode alterar essa rugosidade do dente, da resina acrílica, e também ele pode provocar um esbranquiçamento da resina. Então os dentes vão ficando mais brancos, mas mais opacos, vai perdendo um pouco a vida, o brilho, e a resina pigmentada, colorida da gengiva também vai ficando mais
entre aspas, leitosa, assim, mais tirando aqueles pigmentos rosas coloridos que dão a vida, né, a naturalidade para a resina acrílica da cor da gengiva. Então, você pode usar o hipoclorito, ele é bactericida, ele vai ajudar a matar fungo, bactéria, ele é bom para limpar a prótese, mas tem que tomar cuidado, diluir ela bem, veja lá o vídeo, qual é a concentração. Eu aconselho perguntar para o seu dentista se você deve usar 1 ou 2 vezes por semana. Depende muito de paciente, eu nunca uso um protocolo para todos, porque é aquele que a prótese volta, está bem limpinha, está conseguindo higienizar bem 1 vez por semana. Aquele que já tem algum problema motor, está com dificuldade de escovar, nós usamos mais frequente para tanto a pastilha quanto esse, depende, para que o paciente possa manter sempre a sua prótese limpa e tenha uma maior durabilidade dessa prótese. Então vejam que não é um assunto muito fácil, né? Porque depende do protético, da escultura, depende da marca do dente, depende da alimentação do paciente e depende da higienização do paciente. Esses 4 fatores vão levar a você ter uma maior durabilidade da sua prótese, uma maior manutenção da beleza, das cores dos dentes, né? Evitando a pigmentação. O importante é você visitar o seu dentista, mesmo usando uma dentadura, uma prótese total, cada 6 meses. Por quê? Porque ele vai no torno, ele vai dar um novo polimento nessa resina. Então, como eu falei, às vezes o álcool ataca um pouquinho e aí você vai ficando mais rugoso. Então, cada 6 meses o dentista vai lá e vai repolir essa prótese, deixando ela mais vitrificada, mais lisa, o que nós chamamos de diminuir a rugosidade da superfície, deixando ela mais planinha, consequentemente as bactérias, os corantes não vão conseguir se depositar tanto e você vai ter uma manutenção, uma durabilidade muito maior da sua prótese, ok? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, espero que todos estejam com saúde, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.